vamos direto ao assunto, né? Quero começar trazendo esse assunto para vocês, que vocês já viram aí no título, como que eu superei, né, curei a minha insônia sem tomar nenhum remédio. E eu acho muito legal, eu fiquei pensando em trazer esse tema, porque eu sei que, infelizmente, muitas pessoas passam por isso, né, de ter insônias, e também porque era um assunto que, quando eu tava passando, eu procurei, assim, no YouTube inteiro, procurei várias formas, né, pesquisei no Google, enfim, e eu não achei nenhuma solução que me ajudasse. E o que eu vou passar aqui pra vocês é algo bem diferente, que eu acredito que pode abrir a mente de vocês e que não serve só para insônias, mas para outras coisas também. E essa experiência, eu acredito que não foi em vão, né? Que teve um propósito, e às vezes o propósito é realmente trazer aqui, né, para ajudar outras pessoas. Então, vamos lá. Eu tava numa fase, né, que desde que eu comecei a trabalhar, que foi a partir dos 18 anos, eu não soube lidar muito bem com o trabalho, com a jornada, porque antes disso eu nunca precisei trabalhar registrado, eu nunca tinha trabalhado antes, e quando eu comecei nessa jornada de trabalho registrado, enfim, eu não soube lidar muito bem, e aí eu era aquela pessoa que queria trabalhar o tempo todo, e por isso eu não conseguia dormir, porque à noite eu também ficava trabalhando na mente, né? Ficava a noite inteira trabalhando, entre aspas, e não só por isso, mas até quando eu não estava trabalhando na mente, eu não conseguia me desligar. Teve muitas vezes que acontecia de eu ter muito sono, mas mesmo com sono eu não desligava, não conseguia dormir, e era péssimo. E o ano, assim, que foi mais difícil pra mim foi quando a gente abriu a loja, né? Que eu comentei com vocês que a gente tem uma loja de fábrica de lingerie. E quando a gente abriu a loja, que foi no ano de 2020, foi assim o ápice pra mim nesse requisito de insônia. Eu já tinha muita insônia, mas, né, nesse ano de 2020 que eu comentei com vocês, foi o pior ano, assim, que eu realmente não consegui dormir mesmo, e que era muito tenso. E o que aconteceu? Uma coisa muito específica, que foi o seguinte: teve uma noite, né, que eu tava dormindo e era dia de domingo pra segunda. E eu tive um pesadelo nessa noite, e foi assim um pesadelo muito feio. E aí eu acordei meio gritando. Sabe quando você acorda com o seu próprio grito? Não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu isso comigo. Deu acordar, né, comigo gritando, e aí eu fiquei muito assustada com o sonho em si e também, né, pelo meu próprio grito. Eu fiquei assustada porque, assim, foi um grito muito feio. Foi tipo um urro, assim, sabe? Então foi bem feio mesmo, e eu fiquei assustada com essas duas coisas, e aí eu não consegui dormir. E aí eu lembrei que era dia de domingo pra segunda. E aí eu criei uma crença de que né, era de domingo pra segunda. E aí, né, eu criei uma crença inconsciente, e a partir dali, todo domingo, de domingo pra segunda, né, da noite de domingo pra segunda, eu não dormia, porque eu criei essa crença. E eu acho que também por conta do medo que eu tive, né, naquela noite, eu acho que eu peguei um certo trauma. Então, assim, eu já tinha insônia, só que, assim, mesmo com a insônia, então vamos supor, eu ia dormir umas 3 da manhã, umas 4, mas eu dormia umas 2 horinhas, enfim. Só que nesse dia, né, de domingo pra segunda, eu não dormia nada mesmo, era zero sono, era zero de desligar mesmo, sabe? Então, isso foi muito complicado, porque qual que é o dia que a gente começa a semana, né? Que eu sempre pensava, gente, eu tenho que estar bem pra mim começar a semana. Eu já começo a semana, assim, dormindo nada mesmo, gente. E pode parecer que eu tô, né, exagerando, mas realmente eu não dormia nada, nem 20 minutos, nem 10 minutos. Passava a noite inteira em claro. Então, assim, quando eu tava passando por isso, pra mim era um inferno, assim, porque era péssimo, ainda mais porque eu já dormia mal, e aí também tinha esse outro dia, era muito complicado. E assim, eu sempre tive um negócio de não querer tomar remédio. Não que eu esteja incentivando vocês,
tá? Porque eu sei que muitas pessoas às vezes realmente precisam se medicar, enfim, mas eu sempre quis deixar o remédio assim para último dos últimos casos mesmo. Então, eu sempre quis ser forte nesse sentido e eu agradeço muito a mim, né, por isso e por Deus, né, em primeiro lugar, por Ele me dar força, porque realmente não é fácil. E eu lembro que eu sempre comentava com as pessoas, né, que eu tinha insônia e esse fato de não dormir de domingo pra segunda, tipo, procurando algum conselho, né? E as pessoas sempre me falavam, ai, por que você não toma remédio? E, assim, eu me recusava a todo sentido, assim, de não tomar o remédio, né? Eu preferia sofrer e, assim, era muito complicado, porque... sabe quando você tá lá na noite, né, que eu falei pra vocês que eu não me desligava um momento, e aí você tá cansado de tanto pensar, eu ficava ansiosa, com o coração acelerado, que eu não conseguia dormir, e eu tentava, virava de um lado, virava pro outro, assistia algum vídeo no YouTube, fazia alguma meditação, tudo que eu tentava, nada. E era péssimo, porque às vezes eu sentia que eu ia ter um surto, sabe? De tão cansada mentalmente que eu ficava. Então, realmente, não era nada fácil. E eu queria superar isso de todo jeito. E assim, gente, eu vou contar pra vocês como que eu consegui superar, mas eu já quero deixar aqui pra vocês que não foi de uma hora pra outra. Porque a gente sempre quer uma alternativa, um método muito rápido, né? E não foi assim. Eu demorei 1 ano pra sair desse ciclo. Graças a Deus eu consegui. Mas teve a minha persistência, teve a minha busca. Então, teve esse trabalho interno. E eu falando esse método pra vocês, vocês vão ver que é uma coisa muito simples, mas que, apesar de simples, é um pouco desafiador de colocar em prática. E você tem que ter paciência, tem que ter resiliência e você consegue alcançar. Mas, né, eu fiquei procurando vários métodos, então eu sempre fui de ficar refletindo muito. Então, sempre que eu tinha alguma questão comigo mesma que eu precisava resolver, eu escrevia. Até hoje, né, eu escrevo. Então, eu escrevo num bloco de notas. Eu lembro que eu passava várias horas, assim, escrevendo, né, tentando entender o que se passava na minha mente. Eu lia muitos livros pra mim, tentar encontrar a resposta disso. Então, li muitos livros de autoajuda. Também procurei muitos vídeos de autoajuda, ouvia muitas palestras. Então, assim, foi uma busca incansavelmente, né? Que eu tava lá sempre buscando. E até que um dia eu cheguei nessa consciência que eu vou passar aqui pra vocês. Que é o seguinte, né? Depois de tanto eu buscar essa cura, essa resposta de como eu poderia superar isso, eu cheguei na conclusão que era a questão de aceitação. E assim, tudo isso que eu falei pra vocês, que eu busquei, que foram os livros, que foram as palestras, que foram as escritas que eu fazia, também teve muita ajuda do Diego, que é o meu namorado. E, nossa, a gente teve muitas conversas, a gente tem muitas conversas, né? A gente reflete muito sobre tudo, sobre a vida, e ele me ajuda muito nesse sentido. Então, tudo que eu passar aqui pra vocês, com certeza vai ter uma base que ele me ajudou também. Então, quero deixar aqui os créditos pra ele. E, claro, né, também sempre em primeiro lugar, né, de Deus ter me dado muita força também pra chegar até aqui. Mas, então, voltando ao assunto, né, era essa questão de aceitação. Eu percebi que eu tinha muita resistência nessa questão de dormir, que eu pensava, gente, eu tenho que dormir, porque eu sempre lia muitos estudos, né, que dormir é uma das principais coisas que nos dá mais disposição, que nos dá mais gás no dia a dia, energia. Então eu ficava me cobrando de tipo, eu preciso dormir, eu tenho que dormir. E essa pressão, essa resistência de me fazer dormir, de me obrigar a dormir, é o que não me deixava dormir. E aí eu ficava inconformada, né? Tipo, como que eu não consigo dormir? Por que que isso acontece comigo? E blá blá blá. E aí, quando eu percebi que era questão de aceitação, de tipo, tá tudo bem eu ter insônia, tá tudo bem eu não dormir uma noite bem. Se eu tiver que passar várias noites sem dormir, tudo bem, eu aceito essa condição, eu vou sobreviver, eu não vou morrer por causa disso. E aí eu comecei a fazer esse trabalho mental de aceitação. Lógico que não foi fácil, porque
né, a gente sempre tem uma convicção de uma coisa, de que tem que ser daquele jeito, então pra gente mudar isso não vai ser de uma hora pra outra. Porque eu lembro que sempre que eu tentava fazer esse trabalho de aceitação, sempre vinha outra mentalidade, né, de tipo, não, tem que dormir sim, dormir é importante, como que não é? Tipo, rebatendo. Então tem que ficar o tempo todo rebatendo um pensamento com o outro, né? Então assim, realmente foi bem desafiador eu aceitar de verdade, porque às vezes eu fingia pra mim mesma que eu tinha aceitado, tipo, como mentir pra mim mesma, sabe? Tipo, tô nem aí se eu não dormir, não sei o quê. Só que no fundo eu tava aí sim, sabe? Tava assim, nossa, meu Deus, eu preciso dormir e tal. Quando eu desencanei de verdade, desapeguei disso de verdade, aí sim eu dormi. E gente, foi incrível, mas como eu falei pra vocês, não foi uma coisa fácil, porque eu criei uma crença, então toda vez que chegava de domingo pra segunda, que eu sabia que eu não ia dormir, né, que eu já tinha criado essa crença, assim, ia chegando sábado, domingo, eu já ficava ansiosa, eu já pensava, ai meu Deus, essa noite eu não vou dormir, e aí o coração começava a acelerar, aquela angústia, mas porque eu realmente tinha essa resistência de tipo, eu preciso dormir, e aí eu ficava ansiosa porque eu sabia que eu não ia dormir, que eu ia ficar ansiosa, que eu ia ficar com aqueles sentimentos ruins de tentar dormir e não conseguir. E aí pra enfrentar a segunda era muito tensa, né, porque eu passava a noite inteira acordada, a noite inteira sem dormir, enfim. E aí eu ficava super ansiosa. Então assim, praticar essa aceitação realmente foi desafiador, mas quando eu desapeguei de verdade, de tipo, se eu não dormir, eu vou ter que enfrentar o outro dia do mesmo jeito. Então pra que sofrer? Pra que eu vou ficar aqui sofrendo que eu não vou dormir e aí de todo jeito eu não vou dormir? Então não faz sentido. Então já que eu não vou dormir, então vou fazer alguma coisa legal, vou aproveitar. E aí eu comecei a fazer desse jeito, tipo, nossa, eu tenho que pesquisar sobre tal coisa, então vou aproveitar as noites que eu não durmo pra fazer isso. Então comecei a olhar pelo lado bom e parar de reclamar, sabe? Então isso me libertou. E eu até falei pra vocês que esse método serve também, né, pra outras coisas, porque a aceitação tem me libertado de muitas coisas, de muitas resistências. Então se vocês perceberem que estão resistentes em algumas situações, tente ver pelo lado da aceitação e vocês vão ver como vai ser libertador também, né, da gente trabalhar isso. E eu aprendi isso sobre aceitação, enfim, além de tudo que eu comentei com vocês, no livro que chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Acho que fala assim, gente. Eu acho que vocês sabem como se pronuncia, então desconsidere aí, né, que eu não sou muito boa em falar o nome dele. Mas, gente, os livros dele são incríveis. Eu já li o primeiro e o segundo e me ajudou muito nesse sentido de ficar presente, de aceitar as coisas como são, e realmente me fez também superar isso, né? Foi uma das coisas que me ajudou, além de tudo que eu já comentei com vocês. Então é isso, gente. Tentei resumir aqui, né, tudo. Ficou um vídeo um pouquinho grande, mas vale a pena, né, se você colocar em prática. E como eu falei, né, às vezes a gente quer resultados de uma hora para outra, mas persista, né, nessa questão de aceitação, mesmo que demore, vai valer muito a pena, porque é algo, né, que você vai trabalhando na sua mente, que vai servir para outras coisas e que você não vai ficar dependente de remédios, né? Não que, como eu comentei com vocês, o remédio seja ruim, muitas vezes é muito bom, né? Se realmente para você é uma coisa muito difícil, enfim, eu sei que muitas pessoas não vão conseguir lidar somente assim, né? Tem que ter o remédio ali como auxílio e tudo bem, mas se você acha que você consegue sem os remédios, né? Pede muita força para Deus e vai nessa caminhada aí que você vai conseguir também. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos, né, que assistiram até aqui. Deixem sugestões de algum assunto, né, que vocês querem que eu traga, né, aqui das minhas experiências. E eu vou tentar postar vídeos 3 vezes na semana, então já se inscrevam no canal, curtam se você gostou desse vídeo e te espero no próximo vídeo, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo!